Deus quer acalmar, amigo. Deus quer acalmar, amiga, o seu coração. Mas você tem que deixar. O Espírito de Deus não faz o que você não deixa, amigo. Até quando você vai viver uma vida de aparência? Até quando você vai viver uma vida? Noé, ele se preocupou primeiro com a sua casa. Noé, ele se preocupou primeiro com os seus. Aquele que não se preocupa com os seus é pior do que o incrédulo. Negou a sua fé. Até quando, amigo? Até quando, amiga? Até quando, irmão? Até quando, irmã? Você vai viver de passado. Você vai viver de coisas que não existem mais. Coisas que foi causada no seu passado. Se ele errou, o seu pai errou, o seu dever é o quê? É perdoar. O mais que a dor continue, mas é perdoar. Se o seu filho errou, o seu dever é perdoar, é amar. O nosso dever é perdoar e amar. Se porventura o seu pai semelhante ao meu não está mais junto a você, faça a diferença, amiga, naquilo que ele tanto amava. Quantas coisas, quando eu ontem olhando a imagem do meu pai, olhando a maneira que ele era o guerreiro, eu me motivei a fazer outras coisas, como se ele estivesse aqui. Eu gostaria dele me ver pregando, eu gostaria dele me ver hoje tendo tantas e tantas coisas que hoje ele não teve o privilégio. Amigo, amiga, não lembre das coisas passadas. Até quando você vai viver de coisas passadas? Até quando você vai viver considerando as coisas antigas? Até quando você vai ficar vivendo de mágoas? Até quando você vai ficar vivendo de coisas antigas do seu passado? Amigo, amiga, a vida, ela passa. A vida, ela passa, amiga, e você está perdendo a vida por besteira. Você está perdendo a vida por mágoa. Você está perdendo a vida por angústias. Você está perdendo a vida por coisas que já passou. Se porventura o seu pai, o seu filho, ontem, se o seu filho não mandou uma mensagem para você, mande uma mensagem para ele, faz a diferença. Fala para ele que você o ama. Fala para ele que se precisar pode contar. Se o seu filho está num cárcere, faz uma carta, manda para ele lá. Eu não sei se lá recebe telefonema, manda um telefonema. Se possível, faça uma visita. Se o seu pai, é o seu pai que está lá num cárcere, vai lá visitá-lo, se possível. Manda uma carta para ele. Ah, mas ele fez coisa errada. Não lembre das coisas passadas, amigo, amiga. Você tem que amá-lo. Principalmente se você for da fé, se você for de Cristo. Aonde você vai salvar esta pessoa que está no erro, na falha. A pessoa que eu estou dizendo, não vou citar nome, que é antiético e é errado. Ela diz assim, eu nunca ensinei ele a fazer isso aí, por isso que ele está lá pagando o que ele deve. Mas aonde esse filho, ao sair desse cárcere, ele vai buscar a Cristo? Aonde esse filho vai buscar o amor de Cristo, se ele não vê a diferença nesse pai, se ele não vê a diferença nesse filho que está na igreja? Eu não sei o que o seu pai ou o que o seu filho te fez. Eu só sei que você tem que mudar essa sua mente. Você tem que mudar esse seu coração. Você tem que mudar esse seu coração, amigo. Você tem que mudar essa sua maneira de pensamento. Porque
senão você vai continuar sofrendo. Quem não ama um pai, quem não ama, principalmente você, filho, que não honra um pai. A Bíblia Sagrada nos diz que não honra pai e mãe, você está diminuindo os seus dias de vida na terra. Você está, meu querido, adquirindo maldições. Me perdoe, eu não estou amaldiçoando você. Você está trazendo problema para você. Se o seu pai errou, se o seu pai ele falhou, abençoe ele, procure fazer a diferença. Ainda é tempo. Ontem você não fez, né? Que talvez ninguém te alertou. Que talvez o Espírito de Deus não tinha falado com você como está falando agora. Manda um WhatsApp para o seu pai, aonde quer que ele esteja agora. Ah, mas eu nunca falei com ele. Manda! Peça perdão. Ah, mas foi ele que errou. Peça você perdão por não ter falado com ele. Fala para ele que você o ama. Você, pai, fala para o seu filho que você o ama. Fala para ele que mesmo independente do que aconteceu no seu relacionamento, caso é algo de quebra de relacionamento, você não mora mais com a mãe deles, e devido a isso você tem uma ausência, fala para eles que pode contar com você, pai. E se você, filho, está magoado, achando que o seu pai te abandonou, que o seu pai te deixou, mesmo doendo na alma, fala para ele, pai, eu sei que algo dentro de mim dói, mas eu te perdoo, pai. Marca um café com ele. Marca um café, marca um almoço. Traga ele para perto de você. Traga ele. Ah, eu não conheço meu pai, procura conhecê-lo. Procura saber quem é seu pai. Procura. Porque senão você vai trazer dentro da sua alma. Foi o Espírito Santo que me trouxe essa palavra, dizendo, Sérgio, e só Deus sabe por que essa palavra veio ao meu coração. Pouco importa o que o seu pai fez, ele é pai. Ele é a autoridade, você não, filho. Para que você pudesse existir, ele existiu primeiro. Você, filho, seja grato com seu pai, porque para você chegar onde está, você teve que existir dentro dele primeiro. Perdoa ele. Abraça ele mesmo sem merecer. Eu vou te ensinar como você fazer isso aqui em Coríntios. Aqui em Coríntios. Pastor, você está nervoso? Não. O Espírito Santo está aqui, amados. O Espírito Santo está aqui, amados. O Espírito Santo está aqui. Chega de viver de religião, gente no altar, gente fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra e abandonando os seus. Isso Deus está falando comigo. Ou você, filho, vivendo uma vida de dor, de angústia, porque você não tem mais seu pai. Faça a diferença naquilo que ele gostava. Faça a diferença naquilo que ele amava. Porque você vai estar fazendo como se fosse para ele. E se você, quando você tiver um filho, você vai lembrar dele sempre. Você vai falar, eu faço isso porque meu velho fazia e me ensinou. E você que tem, valorize. Porque no dia de ontem eu gostaria tanto de ter um pai. Aí depois não adianta ir lá chorar no caixão, não. Teve filho que nem mandou mensagem pro pai. Eu tenho certeza que se fosse o velório, ele ia. Se fosse o velório, ele ia lá, chorar lá. Chorar o quê? Se na hora que pode chorar, não chora. Se na hora que pode amar, não ama. Se na hora que pode perdoar, não perdoa. Se na hora que pode, quem nem manda, aleluia. Horiasi que remendebia. Shrimakalase. De abashe ne mande kuduriwan choti lababa. Shrida lababa toiki haebe. Chenora sirikese. Aleluia. Labaya si de manto shonerekalabia. Está esperando o quê? É você morrer para poder perdoar seu pai, aí você vai para a profundeza do inferno. Não há perdão após a morte. Não há. Está esperando para perdoar seu filho enquanto você, na hora que você não estiver mais nessa terra?
Depois já era, meu irmão. Depois já era, meu queridinho. Manda um WhatsApp para ele. Pede perdão, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que Deus vai te exaltar. Manda uma carta. Vai até ele. Vai até ele. Oxe, nicamande. Reabaias, tirabaias, secandormanais. Libaias, funerecalas. Já estou finalizando, meu querido. Eu só queria deixar para você algo, um alerta. Deus quer te abençoar tanto, filho. Mas você não entende que tem que obedecer princípios. Tem que obedecer princípios. Seu pai tem uma autoridade sobre a sua vida. Antigamente dizia a palavra de um pai. Tem um peso e é verdade. É verdade. Nunca amaldiçoe seu filho, mesmo que ele mereça. Nunca, nunca. Porque você não sabe o que pode acontecer na vida dele lá na frente. Essa palavra pode se tornar real. Nunca digo meu filho não presta. Nunca diga o meu filho vai dar para que não presta. Minha filha, mesmo que está doendo na sua alma, pai, vai lá, abençoa esse filho. Fala, filho, eu te amo. Mesmo que nunca ele disse isso para você. As coisas são conquistadas não por palavras, mas por atitudes. Chega de viver uma vida de aparência, de religião. Aqui no livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios 2,16 diz assim. 1 Coríntios 2,16 diz assim. Pois quem conheceu a mente de Cristo, a mente do Senhor, ou a mente do Senhor, que o possa instruir. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos. Ensina-nos, Espírito Santo. Ensina-nos, Espírito Santo. Ensina esse filho que está tendo dificuldade de perdoar, Espírito Santo. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamento. Ensina esse filho que está sofrendo, meu Pai, por causa que não honra os seus pais. Hoje eu posso andar sem olhar. Ele está batendo cabeça, Espírito Santo. Eu não compreendo Oh, Espírito Santo, eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Conheço outro Arabatébia. Entra agora em lares que eu não posso entrar, Espírito Santo. Que amor Entra agora em lugares que eu não posso entrar, Espírito Santo, através dessa live. não tem interesse. Entra, Espírito Santo. Tua vontade é boa, perfeita. Filhos que estão nas drogas porque não honraram seus pais, não obedeceram. Filhos que foram encarcerados. Para mim. Pais que estão encarcerados e hoje choram. Quero conhecer-te. Oh, Pai. Ouvir teu segredo. Pai que não consegue perdoar. Não importa o preço, eu me lanço. E não sabe que está jogando os seus filhos na sarjeta. Passo para mim. E a
amanhã ou depois ele vai ter que visitá-los em lugares que ele não gostaria. Nos ensina a ser pai semelhante ao Pai Celeste.